Fala você amante do esporte a motor, tudo bom? Aqui tá falando com vocês é Leopoldo, do canal Fast Gear. E hoje a gente vai estar falando sobre o Grande Prêmio de Singapura de 2008, aquele que ficou denominado como Singapura Gate, um dos grandes prêmios mais controversos da história da Fórmula 1. Bom, vamos lá então. Em 2008, dois pilotos estavam disputando o título naquela temporada. Era Lewis Hamilton pela McLaren e Felipe Massa, brasileiro, disputando o título de 2008 pela Ferrari, uma grande favorita a levar o título em 2008, já que em 2007, com Kimi Raikkonen, a Ferrari conseguiu levar o título de pilotos. Então, naquela temporada, os dois estavam travando brigas naquela que seria uma das temporadas mais controversas da história da Fórmula 1 por causa de um único episódio, o GP de Singapura. Então, vamos lá. Bom, o GP de Singapura, em 2008, era a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1 e que seria um espetáculo, porque nunca tinha sido uma corrida antes feita à noite. Essa corrida, no caso, ela foi a primeira, como eu disse, noturna e dispunha de vários refletores. Basicamente, uma corrida linda e chamativa para a Fórmula 1. Todos estavam vendo aquela primeira corrida à noite. E, bom, eu não preciso nem falar, né? Com essa iluminação artificial, Singapura, para mim, até hoje, é um dos circuitos mais bonitos da Fórmula 1. Bom, vamos lá. Basicamente, no caso, Felipe Massa fez a pole no sábado, 1:44.8 contra, no Q3, 1:45.4 de Lewis Hamilton. Ou seja, o único a andar na casa de 44 no Q3 era Felipe Massa. Felipe Massa era um piloto muito bom nessa pista, até antes de aposentar em 2017. Sempre fez boas apresentações em Singapura. E não seria diferente nessa primeira corrida lá, já que ele largava em primeiro e concorrendo ao título junto com Lewis Hamilton, teria que fazer uma prova boa. Diferentemente, né, do Lewis Hamilton, que largava em segundo e tinha que de todo jeito passar Felipe Massa para tentar alguma coisa. Massa podia somente administrar e colocar o seu ritmo muito forte nessa pista em cima de Lewis Hamilton, que foi o que ele fez. A largada se deu. E nas 11 primeiras voltas, Felipe Massa conseguiu um ritmo muito bom. Ele conseguia liderando, né, ali com facilidade para cima de Lewis Hamilton. O seu carro rendia muito melhor na frente, sem ninguém atrapalhando, sem nenhum ar, nada do tipo. Ele mesmo disse isso em entrevistas depois, que a concentração dele era colocar o carro em primeiro, deixar o Lewis Hamilton chegar, já que o seu rendimento, né, no caso de pista livre, era muito melhor do que com o carro na frente, já que ele contava com acerto para isso. Então, na volta 12, com estranheza, todo mundo viu uma Renault, a Renault de Alonso, que largava lá atrás em 15º, entrando para fazer uma parada. E aparentemente uma parada demorada, uma parada que colocaria ele com pneus duros, com um tanque cheio. Sim, isso que você ouviu, ele não parava mais. Na época, a Fórmula 1 ainda permitia o reabastecimento. Uma outra coisa que causou uma estranheza geral em todos é que na volta de apresentação, já dizendo sobre a Renault, o Nelsinho Piquet acabou rodando, entre aspas, né, em um local da pista. Lembre-se desse fato que eu coloquei para vocês verem, tá? Essa imagem que eu coloquei para vocês verem. Lembre-se disso. Bom, então na 12ª volta, sem nenhum problema, Alonso, que estava largando lá de trás, fez os seus boxes e 2 voltas depois, o carro de Nelsinho Piquet, filho de Nelson Piquet, bateu. E vocês podem ver como esse carro espatifou-se no muro. Eu só queria dizer uma coisa, foi muito bem armado, já que até na volta de apresentação ele cometeu a mesma coisa, só que sem colocar o carro no muro. Basicamente foi um treinamento para o que seria feito na volta 14. Então, na volta 14, basicamente todo mundo que não tinha parado foi para os boxes, né? E o Felipe Massa precisava fazer sua parada, porque ele foi informado ali, né, pelo seu engenheiro, que os outros pilotos também estavam fazendo as paradas. E a Ferrari foi tão, assim, inteligente nesse ponto, que chamou também Kimi Raikkonen. O Raikkonen, que também estava ali sendo como se fosse um escudeiro do Massa. E se desse tudo certo na parada, né, que a gente vai comentar, seria uma boa estratégia da Ferrari. Bom, o Massa, ele conseguiria parar e voltar na frente de todo mundo ainda. Por mais que ele tinha essa vantagem muito grande, ele conseguiu abrir, né, no caso do Hamilton, e ia fazendo uma boa parada. Até que
a Ferrari tem um erro no display. Foi uma das primeiras corridas que colocaram aquele sinal, né, aquele semáforo, para poder liberar o carro. E a Ferrari liberou o carro do Massa prematuramente. Eles deixaram a bomba de combustível instalada no carro do Massa. Na verdade, eles não conseguiam tirar por um problema na bomba de combustível. E ele saiu com essa bomba de combustível pelo pit. Ele parou e teve que ficar cerca de mais ou menos 40 segundos parado para tentar tirar essa bomba de combustível. Com isso, ele caiu para a última posição, terminando assim a corrida somente lá na 13ª posição. É complicado. O Massa estava liderando a corrida e terminou em 13º. Bom, o motivo principal, o carro dele e o ritmo do Massa estava para poder, no caso, controlar a corrida e terminar a corrida na frente, do jeito que ele começou. Ele não precisava, né? Não queria ter tráfego na frente dele. E, bom, não preciso nem dizer nada, né? Tudo isso foi armado por Flávio Briatore, da Renault. Eles queriam que o Alonso ganhasse essa corrida porque a Renault estava em baixa. E ele também estava em baixa, vindo ali da McLaren, com diversos problemas em 2007. Então, claramente, naquela corrida tinha uma manipulação. E Nelsinho Piquet foi utilizado nessa manipulação, alegando que, se ele não fizesse, ele poderia ser mandado embora da Renault e que seu contrato seria quebrado. E foi muito ameaçado por Flávio Briatore, de acordo com ele. Bom, não preciso dizer mais nada. Esse foi um balde de água fria para Felipe Massa, que foi muito prejudicado por causa dessa corrida. Bom, Lewis Hamilton terminou essa corrida em terceiro, somente atrás de Fernando Alonso e Rosberg. O Lewis Hamilton fez 6 pontos, passando assim o Felipe Massa na pontuação. E como muita gente pensa, Lewis Hamilton não teve culpa de nada disso. Na verdade, a culpa sim foi de Pat Symonds, que arquitetou, no caso, todo esse problema, né, todo esse golpe, né, dessa corrida juntamente com Flávio Briatore, e os que utilizaram de má fé, que foi Fernando Alonso para ganhar a corrida e Nelsinho Piquet, que fez parte disso tudo. Nelsinho Piquet, inclusive, que em 2009 confessou, depois de uma grande investigação, foi descoberto que realmente Nelsinho Piquet tinha envolvimento e que ele foi forçado por Pat Symonds e Flávio Briatore a fazer isso para Fernando Alonso ser campeão daquela corrida. E bom, não preciso dizer mais nada, isso acabou bastante com a moral dele na Fórmula 1 e nas outras categorias. Naquela corrida em questão, realmente, teve sim um desempenho muito mal da Ferrari em relação ao Massa, que não conseguia extrair por causa do acerto, como até o brasileiro já disse. Porém, se talvez não tivesse ocorrido isso, seria totalmente diferente, já que todos os carros que pararam naquela corrida, basicamente pararam juntos. Então, quem sabe se a parada do Massa, mesmo que tivesse esse problema, fosse mais para frente, ele não seria tão penalizado por causa disso, já que o brasileiro estava abrindo bastante de Lewis Hamilton. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que se não tivesse acontecido esse incidente em Singapura, ou acidente, né, que foi provocado pela Renault, o Felipe Massa poderia ter sim chances de sair não só com o campeonato, às vezes podia ter ganhado a corrida, mas pelo menos na frente de Lewis Hamilton no campeonato. Se você gostou desse vídeo do canal Fast Gear, considere se inscrever. O meu Pix está aqui embaixo também se você quiser fazer alguma doação. Valeu e tamo junto, viu? O próximo vídeo aí sai em breve. Até mais!